mas é o sentimento de abandono de Deus. Ora, em outras palavras, né? Se você está com fome, e a Bíblia é suficientemente verdadeira quando diz que o Senhor nos supre, por que você está com fome? Por que você está nessa necessidade? Por que você está nessa luta, nessa guerra pessoal em relação às questões materiais, financeiras, econômicas? Por quê? Então é exatamente o que o diabo faz com Jesus. Por quê? Porque o diabo coloca sobre a mesa, em discussão, relativizando a capacidade de Deus suprir todas as coisas. Simples assim. Mas de uma maneira vamos dizer assim, subliminar, de uma maneira muito estratégica, quando no 40º dia, quando no pior momento, eu nunca já fiquei de jejum de alguns dias, de alguns momentos na minha vida, mas nunca fiquei 40 dias. Então eu sei, e os outros contando, o que significa ficar 40 dias. A pessoa fica completamente fragilizada. A mente, a capacidade de pensar, de refletir, é totalmente alterada. Né? Haja vista o que a gente vê com esses atletas que são de alta performance, principalmente esses atletas que são maratonistas, né? 40 quilômetros, esses atletas que fazem 3, 4 provas, né? numa mesma etapa, né? Ele nada, ele anda ele pedala tantos quilômetros, ele nada tantos quilômetros, depois ele corre tantos quilômetros, e depois ele rema tantos quilômetros, uma série de coisas. Quando você vai falar com uma pessoa dessa, no final, claro que ninguém fala. Nem mesmo os profissionais de jornalismo tal falam com essas pessoas logo em seguida. Por quê? Porque se sabe que a pessoa está meio, desculpe o termo, em devaneio, meio anestesiada. Exatamente por causa do esforço. Você imagina então Jesus aos 40 dias. Tudo está alterado. A sua maneira de enxergar, claro, ele está na sua humanidade plena, então na sua humanidade, nos seus limites orgânicos, sensoriais, né, de avaliação, de discernimento, está completamente alterado. Mas Jesus, nesse momento crucial, ele responde uma das frases mais bonitas, uma das respostas mais bonitas de toda a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É exatamente o que eu lembro lá do livro do John Stott, né? Quando ele diz o que é o jejum. E uma das frases memoráveis dele, ele diz o seguinte: jejum nada mais é do que a fome de Deus. Claro que ele coloca no seu livro toda uma explicação o que significa o jejum. E ele diz que esse pão de trigo que a gente come é o símbolo do pão da vida, é o símbolo do pão do céu. Então, quando eu me abstenho do pão de trigo, eu estou com a fome de Deus, porque me alimentar, né, das coisas de Deus, da palavra de Deus, dos negócios de Deus, para mim passa a ser primordial, uma questão de vida ou de morte. Eu preciso desesperadamente de Deus. Então, Jesus pontua isso, destaca isso de uma maneira muito clara. E só poderia fazer isso alguém que conhecesse a palavra. Então, o conhecimento da palavra é primordial para todos os momentos da nossa vida, principalmente quando nós estamos fragilizados. Paz aos irmãos e ao meu bispo Rubens.
Paz do Senhor, Bispo Antônio. Deus abençoe também a pastora Mara. O Senhor abençoe também a minha tia Alzira, a minha tia Rosália e todos que estão aqui. O Senhor esteja sobre cada um. Amanda, beijo para você, Amanda. Deus abençoe a todos. Beijo para você, Eva, Carlos, Débora, Raquel, Fábio e Cris e Danielzinho. Deus abençoe a todos. Um beijo para todos vocês e todos os familiares. Então você tem essa maneira. Eu falei que ia falar rápido, mas não estou falando. Mas em segundo lugar, né? Ele leva Jesus ao pináculo do templo. É exatamente aquilo que nós vivemos a todo momento. A todo momento. Qual é? Ora estamos de uma maneira, ora estamos de maneira pendular e de outro jeito. Então, em primeiro lugar, ele apela para a fragilidade de Jesus em relação a Deus. Deus se esqueceu de você. Olha só a necessidade que você está passando. Você não tem nem pão. Do outro lado, atira-te daqui, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Tá vendo? É assim, no piscar dos olhos. Por quê? Porque o diabo se utiliza de todos os métodos. Se o método não deu certo, ele vai para outro. Se não deu certo, ele vai para outro. E assim ele vai durante toda a história da nossa vida. Ele vai e ele vai. Então ele vai de um método e ele vai para o outro. Agora ele vai tentar exaltar, né? Vamos chamar assim, o orgulho espiritual de Jesus. A vaidade espiritual de Jesus. Lança-te daqui. Tipo assim, eu sou de Deus. Nada que me vem de baixo me atinge. Eu tenho uma autoridade. E ele apela para a autoridade de Jesus. E Jesus ele responde com a própria palavra de Deus. Mas as Escrituras diz o seguinte, né? Não tentarás o Senhor vosso Deus. Quer dizer, eu não preciso ficar experimentando Deus e ao mesmo tempo eu não tenho que ficar experimentando se eu tenho ou não tenho autoridade. O que eu vou fazer é obedecer. O resultado não cabe a mim, o resultado cabe ao Senhor, não é? Exatamente a resposta que Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Eu poderia falar de outras pessoas, de outros personagens, mas estou lembrando deles. Quando eles respondem para Nabucodonosor, Nabucodonosor, o nosso Deus pode ou não nos livrar dessa fornalha ardente, mas que fique bem claro, nos prostrarmos diante dessa imagem, mas nem por decreto. Claro que Nabucodonosor já tinha feito decreto, mas nem por decreto, não vou. Agora, o que vai acontecer de mim na fornalha, que fique bem claro, eu já deixo bem claro, Deus pode me livrar, como Deus pode não me livrar, mas eu não vou desobedecer os seus preceitos, os seus estatutos, a sua lei, os seus mandamentos, os seus juízos. Eu não vou sair, como diz o nosso presidente Bolsonaro, eu não vou sair das 4 linhas. Né? Então nós não vamos sair das 4 linhas. Aquilo que está estabelecido, então seja estabelecido. Ponto. Então é o que exatamente Jesus responde. Por quê? Porque ele corria o risco, vamos falar assim de maneira humana. Claro que espiritualmente falando, claro que não, mas a gente está falando de um ser humano, a gente não está falando de um super-homem. As pessoas falam de Jesus, e muitas pregações que eu ouço por aí, dá a entender que Jesus é um super-homem. Eu já expliquei, né, das características da pessoa do Senhor Jesus. Sempre lembrando, ele é a semente da mulher, ou seja, ele é o único indivíduo que não nasce da semente do homem, mas ele nasce da semente da mulher. É a Bíblia que está dizendo. Em segundo lugar, já que ele não nasce, né, da relação de um homem com uma mulher, obviamente, ele não nasce, como diz Davi, em pecado. Mas ele nasce numa constituição adâmica, não do primeiro Adão, mas do Adão segundo a perfeita vontade do Senhor. Daí o Paulo dizer que ele é o outro Adão, ou ele, em algumas traduções diz, né, ele é o segundo Adão.
Claro. Mas isso não significa que ele fosse um super-homem. Não era. Na sua humanidade, não. Então vamos falar de maneira assim. Acabei de falar para você, 40 dias jejum sem comer, né? 40 dias totalmente num lugar ermo, né? Qual era o deserto? Em Jerusalém, em Jericó. Eu já expliquei para você como chamavam aquela região desde o tempo do Salmo 23, Vale da Sombra da Morte. Esse era o nome da região. Uma região erma, pedregosa, rochosa, completamente inóspita, totalmente estéril. Animais, naquela época ainda existiam as feras ali naquela região. Marcos fala isso das feras, né? Então havia hienas, coiotes, leão, ainda andava por aquela região. Hoje não mais, mas naquela época andava. Então você tem todo esse ambiente tenebroso, terrível. Agora eu vou falar de um ambiente que é o mais destruidor de todos, a solidão. Lembre que o diabo não foi tentar Jesus lá no Jordão, com João Batista, o Pai falando, o Espírito Santo repousando, não. É lógico que não. Aonde ele vai agir? Na solidão de Jesus. Na individualidade de Jesus, quando ninguém está olhando. É ali que ele vai agir. Então nós temos tanto que aprender. Eu poderia... Não tenho essa capacidade, só estou brincando com você. Eu poderia escrever um livro a respeito das 3 ações do diabo e a respeito das 3 reações do Senhor Jesus. Né? Então, veja que momento ele está. Então, quando o diabo leva ao pináculo do templo, ele poderia, na sua fragilidade, pensar: qualquer coisa que eu responda, ele me atira daqui para baixo. Ele me mata. Na sua humanidade, ele poderia pensar que estava correndo risco. Mas nem por isso ele deixa de afirmar, né, de maneira contundente, vigorosa, incisiva, sem acordo: não tentarás o Senhor vosso Deus. E em terceiro lugar, claro, o que Satanás faz? Exatamente o que nós fazemos na nossa humanidade. Porque nós sabemos que Deus tem um propósito na nossa vida, a gente tenta, humanamente falando, chegar nesse propósito. Isso é de nós todos aqui. Né? Eu sempre falo, e é o exemplo que os pastores antigos davam, né, sobre fazer a prova. A prova tem que ser feita? Tem que ser feita. Deus falou que eu vou passar nessa prova? Falou. Mas isso não significa que eu tenha que colar para passar na prova. Porque esse método de colar para passar na prova não é o método de Deus, é o método do diabo. Então, dentro dessa lógica, agora o diabo oferece a Jesus todos os reinos. Por quê? Porque Jesus não iria herdar todos os reinos. Jesus não é o verdadeiro conquistador, desbravador, pioneiro de todos os reinos, no céu, na terra e debaixo da terra. E ele não impetra o seu próprio reino. E o seu próprio reino é o reino sempre eterno, como diz Daniel. É o reino da pedra que foi retirada do monte sem o auxílio de mãos humanas e destrói todos os reinos da terra, não é? Que é o 5º reino. Lógico, se eu sei, quem dirá Jesus, na sua consistência de conhecimento rabínica, o quanto ele não sabia disso. Então o que o diabo oferece para Jesus é algo que é concreto, que é certo. Mas ele fala o quê? Se prostrado me adorares, ou seja, você não vai passar pelo flagelo, você não vai passar pela tortura, você não vai ser exposto, você não vai ficar nu, você não vai ser, enfim, tudo aquilo que Jesus passa. Você não vai ser confrontado a todo momento pelos religiosos, nada. Eu já te dou esses reinos.
E Jesus responde o quê? Para trás de mim, Satanás, arreda-te, vai embora, eu te ordeno, sai daqui. Por quê? Porque Jesus optou por passar exatamente de acordo com a vontade do Pai, nem com a vontade do diabo, nem com a vontade dele, nem com a vontade de Pedro, dos discípulos ou de qualquer outra pessoa. Mas a vontade do Pai deveria prevalecer. Então, é isso que eu sempre falo para você, porque eu falo para mim também. É a vontade do Senhor que precisa prevalecer na minha vida em todos os momentos. E eu tenho sempre que revisitar, e eu tenho sempre que me alimentar, e eu tenho que sempre, restaurar, renovar esses votos de que a vontade do Senhor será a primazia na minha vida, a despeito dos meus sentimentos e da minha própria vontade. Bom, dito tudo isso, já falei demais, Tiago nos exorta a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, a tentação no ambiente divino, diante da glória de Deus, é provação. Por que a provação? É apenas um período, um momento, um espaço para que nós sejamos confrontados conosco mesmos, em primeiro lugar, para que nós possamos confrontar aquilo que está ao nosso redor, porque a nossa batalha é espiritual, e em terceiro lugar, para que nós sejamos habilitados. Alguém já falou que o deserto é o ambiente da residência do servo de Deus, né? Então o servo de Deus passa por todas as fases e passa pelo deserto porque é a residência. Outros chamam o deserto da escola, a escola divina. Todos passam pelo deserto. Então é exatamente isso, para a formação, para a forja, para o amadurecimento completo, pleno do servo de Deus. Somente para isso, não é para destruir. Desde que haja, todas essas figuras que a gente elencou aqui. Em Marcos capítulo 1, versículo 14 a 15, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, a gente entende e a gente percebe que a pregação do evangelho é a atividade, o trabalho mais importante que alguém possa ter. E quando eu falo em pregação, não é a pregação como nós entendemos, que é uma pessoa subir numa plataforma, num lugar mais alto, alguns chamam de púlpito, outros chamam de altar, outros chamam de plataforma, outros chamam de palco, outros chamam de, lugar mais alto, não importa. O que importa é que pregar o evangelho não é tão somente para aquela pessoa que num momento, em um horário, um dia, em algum momento do período do dia, ele sobe naquele lugar. Isso também é pregação. Mas a pregação do evangelho não é falar sobre a palavra, mas é falar a palavra. Paulo fala que existe uma diferença entre falar sobre a Bíblia e falar a Bíblia. Existe uma diferença entre falar sobre a palavra e falar a palavra. Então pregar é falar a palavra. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu entendo, mas é falar a palavra de Deus. Eu não posso me desviar desse projeto, desse objetivo central. É a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus vai confirmar a sua palavra, não é a minha palavra. Deus vai estabelecer a sua palavra, não é a minha palavra. Então eu vou falar a palavra de Deus. Em todo o tempo, Jesus falou a palavra de Deus. Daí o evangelho chamar em algum momento do evangelho de Deus. Por que evangelho de Deus? Porque é ele quem referenda. Porque é ele quem
é a origem do Evangelho. É ele quem endossa, é ele quem habilita, é ele quem tem todo o poder para manifestar a própria palavra. Essa palavra se transformando, se tornando realidade, sendo, vamos chamar assim, substancializada. Não é apenas mais uma palavra, mas é a palavra contundente, é a palavra com ação. Alguns chamam isso de palavra rema, a palavra que tem força para acontecer, tem autoridade para se manifestar. Ela não fica apenas na minha boca, mas ela se utiliza da minha boca, mas ela é a manifestação plena, não sou eu. Então, quando Jesus se propõe a pregar, ele prega o Evangelho, ele não prega ele, não obstante ser ele o Evangelho. Ele não prega de uma maneira alterada, transformada, não obstante ele ser o Filho, mas ele prega o Evangelho. E ele tem essa contundência toda porque ele é o Evangelho, ele é a mensagem, ele é o resultado da mensagem, ele é tudo em todos. Mas ele é a plena manifestação de quê? Da palavra de Deus. Ele não fala sobre a palavra de Deus. Ele fala a palavra de Deus. E ele fala com autoridade porque ele vive essa mesma palavra. Porque essa palavra não está apenas na sua boca, mas está no seu coração, na sua mente, nos seus procedimentos, no seu sentimento, no seu pensamento. E nós precisamos pregar a palavra. Glória a Deus. Amanhã a gente conversa mais, estamos falando sobre a palavra do Senhor. É uma bênção maravilhosa, né? Nós estarmos aí pregando, falando, ministrando, aprendendo, desenvolvendo, sendo exortados, edificados, consolados, porque a palavra de Deus, e ela é maravilhosa, e ela é especial, e ela é eterna. Passarão céu e terra, mas a minha palavra não passará. Né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Bispo Antônio, Roseli.